Agora que eu obtive as informações do banco de dados e exibi elas aqui na tela, meu próximo passo é salvar informações lá no banco de dados. E para salvar informações no banco, eu vou usar esse form de adicionar o game. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar um listener de evento nesse form. Então logo abaixo da games list, eu vou inserir uma const form add game, que recebe a invocação do document.querySelector, que recebe o seletor CSS do form, que é o datajs addGameForm, para separar as consts que selecionam os elementos do DOM da const que armazena a referência do banco de dados. Eu vou deixar uma linha em branco antes da DB, e para adicionar o listener de envio do form, abaixo da invocação do get, eu vou invocar formAddGame.add event listener, que recebe submit como tipo de evento, recebe uma função com o parâmetro e de event, e dentro da função, para impedir que a página recarregue quando o form for enviado, eu vou invocar i.preventDefault. E se aqui abaixo eu invocar um console.log, que recebe i.target.title, que é o valor do name do primeiro input, .value, e como segundo argumento recebe i.target.developer, que é o valor do name do segundo input, .value, se eu inserir qualquer valor nos dois inputs e enviar o form, e tanto faz se eu envio pressionando Enter ou clicando no botão, os valores dos inputs são exibidos lado a lado no console. Agora, ao invés de exibir esses valores no console, eu quero salvar eles no Firestore como um document desse Collection Games. Ou seja, em um novo document, o valor que foi inserido nesse input que recebe o nome do jogo deve ser armazenado em um field title, e o valor que foi inserido nesse input, que recebe a desenvolvedora do jogo, deve ser armazenado em um field developed by. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, como eu quero adicionar um document no Collection Games, para obter a referência do Collection Games, antes desse console.log, eu vou inserir db, que é essa const que eu declarei aqui em cima, que é a const que armazena a referência do banco de dados, ponto, invocação do Collection, que recebe Games. Ou seja, é a mesma invocação que eu especifiquei aqui em cima, antes da invocação do get. Sempre que eu quiser obter uma referência do Collection Games, eu invoco db.collection que recebe games. Se esse collection que eu especifiquei como argumento não existisse no banco, ele seria criado. Beleza? Só que nesse caso, eu encadeei o get porque eu queria obter os documents do collection. Como agora eu quero adicionar um document no collection, eu vou encadear nele a invocação do add. O que o add faz? O add vai receber como argumento o objeto que representa o document que eu quero criar nesse collection. Além de receber o objeto como argumento, o add também vai criar um ID aleatório para o document. Ou seja, ele vai gerar um ID parecido com esses IDs dos dois documents que já existem nesse collection. Se você olhar lá na documentação do Firestore, você vai ver que existe um método chamado set, que também cria um document, só que se você usar o set, você vai precisar especificar manualmente esse ID que o document vai ter. Isso não é muito bom, pode acontecer de acidentalmente dois IDs iguais serem inseridos como argumento do set. Então, na maioria dos casos, ao invés de criar o ID manualmente, é melhor deixar que o Firestore gere esse ID aleatório. Então, beleza. Agora, para criar no meu código o objeto que representa o novo document que eu quero adicionar aqui no Collection Games, como os documents desse collection têm os fields created at, developed by e title, eu vou inserir um objeto como argumento do add, que tem a propriedade title, que recebe o valor desse primeiro input, que eu vou recortar e colar. A propriedade developed by vai receber o valor desse segundo input, vou remover esse console.log, e para fazer a propriedade created at receber uma data, eu poderia atribuir para ela a invocação do new date. O problema é que o new date cria um objeto de data no client side. Isso significa que se eu mudar o horário do meu computador, é esse horário que o new date vai armazenar. E isso é problemático. Se eu estiver desenvolvendo uma aplicação web parecida com o Uber, por exemplo, quando eu salvo um pedido de corrida no banco, esse horário precisa estar correto porque é a partir dele que vai ser calculado quanto tempo vai levar para o motorista chegar. Então, para evitar isso, ao invés de inserir o new date,
eu vou pedir para o Firestore salvar a informação de hora lá no servidor. Como que eu faço isso? Eu vou invocar firebase.firestore.fieldValue.serverTimestamp. Então é esse método estático que vai criar a informação de hora do document no servidor. Toda essa expressão vai retornar uma promise. Então aqui abaixo eu vou invocar um then que recebe uma função e dentro da função eu vou só invocar um console.log que exibe game adicionado. E claro, isso é só para a gente visualizar. Em uma aplicação em produção você vai exibir na tela que o game foi adicionado. E caso a promise não seja completada com sucesso, aqui abaixo eu tenho um cat que recebe uma função com um parâmetro e de error. E dentro dessa função eu vou invocar um console.log que recebe game não adicionado e recebe e.message como segundo argumento. Vamos testar esse código? Se eu preencher esses dois inputs e enviar o form, game não adicionado e missing or insufficient permissions são exibidos no console. Por que isso aconteceu? Se eu vier aqui nas regras do banco, eu vejo que eu só estou permitindo a leitura dos documents do Collection Games. Para permitir que um novo document seja criado no Collection Games, eu preciso permitir a escrita de documents no Collection. Como que eu faço isso? Logo após o read, eu vou inserir vírgula, write. E vou repetir o que eu falei em aulas anteriores porque eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Você nunca vai subir uma aplicação para produção com as regras do banco desse jeito. Essas regras estão permitindo que qualquer pessoa que acesse a aplicação leia e escreva dados no banco. Subir uma aplicação para produção com as regras desse jeito seria deixar uma brecha de segurança no banco de dados. Como só eu estou usando essa aplicação e eu preciso ler e escrever dados no banco enquanto eu estou desenvolvendo, por enquanto as regras podem ficar assim. Como que eu testo essas regras antes de fato publicar elas? Aqui no Rules Playground, eu vejo que esse select vem com um get selecionado por padrão. Só que como o request que eu quero testar é um request que vai criar um document no collection, ao invés do get, eu vou selecionar o create. Feito isso, nesse input, eu vou especificar que dentro de games eu quero criar um document que vai ter um ID X. E se eu clicar aqui em Build Document, eu posso especificar os fields do document que eu estou testando. Se eu inserir prop como field e 1 como value desse field e clicar em Done, aqui abaixo é exibido um preview desse document e se eu executar esse request, eu vejo que a escrita simulada foi permitida. Se eu modificar esse collection para users, que é um outro collection que eu tenho lá no banco, quando eu executo o request, a escrita simulada foi negada porque essas regras só valem para o Collection Games e quando não existe uma regra específica para documents de um determinado collection, que é o caso do Collection Users, por padrão, a leitura e escrita desses documents é bloqueada. Beleza? Então agora eu vou publicar essas regras. E se aqui na minha aplicação, depois de recarregar ela, eu inserir Final Fantasy VII Remake, inserir Square Enix e enviar o form, game adicionado é exibido no console. Se eu olhar o banco agora, eu vejo que o Collection Games agora tem um terceiro document com um ID aleatório que contém os valores inseridos no form e o momento da criação do document aqui no banco de dados. E se eu recarregar a página, eu vejo aqui no topo da lista o jogo que eu acabei de criar.